Meus queridos e minhas queridas, a gente vai continuar estudando os corolários da boa-fé objetiva. No último bloco, a gente viu tanto a teoria do adimplemento substancial quanto a suprécio. E agora a gente vai estudar o duty to mitigate the loss. Perfeito? Vamos lá, acompanhe o material para que a gente possa fazer uma análise profunda desse instituto. O que diz o duty to mitigate the loss? É o dever de mitigar as próprias perdas. Tá? O credor não pode adotar uma conduta oportunista que estimule o aumento da dívida com o objetivo de obter proveitos. Aí, essa lógica de justiça, esse princípio, ele também está positivado no enunciado 169 da Justiça Federal, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe o seguinte: o princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo. E daí você me pergunta, professor, tem exemplo? Como é que eu posso pensar o duty to mitigate the loss na prática? E eu vou contar para você. Meus amigos, imagina a seguinte situação. O Joãozinho está andando com seu veículo, seu carro, e acontece um acidente. Vem uma moto conduzida pelo seu Pedro, e bate no veículo do seu Joãozinho. Mas aí, aquele carro do Joãozinho começa a pegar fogo. Te pergunto, pode o seu Joãozinho deixar o carro pegar fogo, tipo total, dar perda total no carro, para deixar o Pedro pagar? Falou, não, já que ele bateu no meu carro e começou a tacar fogo aqui, deixa eu pegar fogo de uma vez, e aí eu vou abrir uma ação contra ele para ele me dar um carro novo. Pode isso, Arnaldo? Pela regra do duty to mitigate the loss, não. Por quê? Porque quando a gente pensa em boa-fé objetiva e nesse dever de mitigar os prejuízos, a ideia é que o credor, que no caso seria Joãozinho, né? Joãozinho sofreu um dano e vai querer buscar na justiça o pagamento dessa quantia, o credor mitigue suas perdas. Olha que interessante. E é uma lógica de justiça que, se você for parar para pensar, muitas das vezes, na situação do ódio, né, a vontade é que o devedor tenha que pagar tudo. Mas não é bem assim que funciona, meus amigos. E essa lógica é interessante compreendermos. Tem uma curiosidade que eu quero trazer para vocês, e eu coloquei no slide justamente para que vocês possam ver como não é apenas uma teoria ou algo que a gente fala aqui na aula, tá bom? Dê uma olhadinha no slide. Caso das astrentes no Código de Processo Civil de 2015. Esse caso é super interessante. Por quê? O juiz, primeiramente vamos falar o que é de astrentes. Acho que é mais importante a gente trabalhar isso. Olha, Joãozinho está devendo para Pedro. Perfeito? E agora o Pedro quer executar Joãozinho. E o que o Pedro vai fazer? Vai abrir uma ação falando, olha, me paga aqui uma quantia de R$5.000. Aí tá. Passou um tempo, o Joãozinho não pagou, e o Pedro falou o seguinte, olha, excelência, considerando que o Joãozinho não está colaborando, eu gostaria que o senhor fixasse uma astrente. O que é uma astrente? É uma multa judicial. Para que isso venha a compelir o Joãozinho a pagar a dívida dele. A pergunta é, pode fazer isso? Pode. Aí tá, o juiz fixou uma multa diária de R$100. Meus amigos, e daí tá... O Joãozinho está quase um ano sem pagar. Imagina o valor que está essa multa. Aí eu te pergunto, olha que caso interessante. Para o Pedro, que é o credor da obrigação, mais compensa o Joãozinho pagar ou essa multa ficar correndo? Mas compensa a multa ficar correndo, porque isso é um investimento a longo prazo, imagina. Você ganha R$100 por dia. Rende mais que a conta poupança, qualquer outro investimento. Então, olha que interessante. Para ele, seria muito mais vantajoso deixar a multa correr diariamente. E aí a ideia é o seguinte, aí passou 2 anos que essa multa estava correndo, e aí Joãozinho desafogou das dívidas e agora veio pagar o Pedro. E Pedro falou, excelência, de fato ele pagou os R$5.000 que ele me devia, mas
infelizmente, a multa está muito alta, está um valor acima, e eu gostaria de executar essa multa. Dava de comprar, assim, uma mansão, né? A zona das grandes. Te pergunto, o juiz vai dar uma decisão obrigando o Joãozinho a pagar essa multa? Aí é que tá. Olha que interessante, eu coloquei no slide para a gente entender esse dispositivo, que é o seguinte: o juiz pode reduzir o valor total das astrentes diante de sua exorbitância, por força da boa-fé objetiva, e do artigo 814, parágrafo único do Código de Processo Civil. Meus amigos, o Código de Processo Civil é pensado a partir da boa-fé. Ele é pensado a partir dessas regras, né, constitucionais do processo. Então você não pode dizer que você vai dar uma multa e o cara, se ele não pagar, ele vai ter que pagar o valor de um financiamento, ou um valor muito maior, por exemplo, né? Porque ele não cumpriu no prazo. Não quer dizer que o juiz vai extinguir a multa, entende? Mas o juiz pode reduzir equitativamente. Perfeito! Meus amigos, agora a gente vai pular para um próximo tema, que é o tema que a gente vai encerrar com chave de ouro, a lei da liberdade econômica. Perfeito? Olha que legal. Essa é a segunda parte da nossa aula de hoje, que é o seguinte: a interpretação contratual à luz da liberdade econômica. Bom, quero fazer uma introdução rápida com vocês, porque é importante a gente compreender esse ponto. Todos os contratos vão para o Poder Judiciário? Deixa eu fazer essa pergunta para você. Você acha que todos os contratos vão para o Poder Judiciário? Não. Até porque, se fossem, teríamos um colapso do sistema. Regra geral, meus amigos, os contratos são cumpridos. Regra geral, as partes acordam a partir da autonomia privada e esses contratos são cumpridos. E aí, cumprida a obrigação, está extinto o contrato. Perfeito? Perfeito. Aí eu te falo o seguinte: mas se esse contrato não for cumprido e der um probleminha, as partes vão se socorrer de quem? Regra geral do Poder Judiciário. Se o contrato não tiver uma cláusula elegendo, por exemplo, a arbitragem, né, que é a famosa cláusula compromissória, que leva um conflito das partes para a arbitragem, se elas não tiverem isso, provavelmente elas vão no Poder Judiciário, se socorrer da tutela jurisdicional. Aí, meus amigos, é muito importante a gente começar a compreender essa lógica. Perfeito, elas vão para o Poder Judiciário. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: como é que o juiz vai interpretar o contrato? Por quê? E veja, a lei da liberdade econômica, quando ela vem pedir uma intervenção mínima do Estado, no fim do dia, ela vem pedir uma intervenção mínima do Poder Judiciário. Essa é uma resposta legislativa. Por quê? Por exemplo, contrato de alienação fiduciária em garantia. A parte vai lá, tira um carro, aí ela faz, ela deixa o carro, né, como garantia e pega o dinheirinho do banco e paga. Perfeito. Vocês entendem qual é a lógica do contrato de alienação fiduciária em garantia, né? Aí tá. Aí na outra semana ela bate na porta do Poder Judiciário e falou: ô juiz, essa cláusula aqui é abusiva. Aí o juiz, que não tinha a vontade das partes, que ele não sabia a vontade das partes, falou: anula aqui, anula ali. Não. Aí o juiz vem aqui e dá um outro contrato para a parte. Um contrato que as partes não negociaram. Essa não é apenas uma realidade nos contratos bancários. Essa é uma realidade nos contratos de locação, nos contratos consumeristas, nos contratos empresariais. O Poder Judiciário intervinha nos contratos e dirigia eles, falando: olha, essa cláusula aqui é nula, sobrou só 3 cláusulas. E aí? Se vira, miserável. Então a ideia dessas regras de interpretação contratual, elas nascem justamente para dizer o seguinte: olha, juiz, na hora de resolver o caso concreto, na hora que um problema chega até a sua mesa, você vai ter que observar algumas regras interpretativas. Essas regras podem ser legais ou voluntárias. E isso eu quero trabalhar com vocês nesse próximo período. Perfeito, meus amigos? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso slide para que a gente possa entender
do que eu estou falando. Quando a gente fala em interpretar, a gente está falando em extrair o sentido possível de um texto. E daí você fala, mas professor, as regras são claras. Nos contratos as regras são claras. E eu vou dizer para vocês, nem sempre. E eu vou dar um exemplo, que eu acho que é melhor. Quem usa esse exemplo é o professor Carlos Eduardo Elias de Oliveira, e esse exemplo é fantástico. Imagina uma lojinha, né? Uma lojinha de alimentos, e tem uma plaquinha ali falando, olha, é proibida a entrada de animais. Não pode entrar animal na lojinha. Aí tá. Essa regra, a priori, é clara, né? Você consegue entender ela. Aí eu te pergunto, vem uma pessoa com deficiência visual que não consegue ver? E daí ela vem com o cão-guia. Te pergunto, cãozinho pode entrar junto com a pessoa que é deficiente visual? Meus amigos, as regras, apesar de serem claras, elas não conseguem prever todas as situações possíveis que podem ocorrer. E aí eu te falo o seguinte, a gente precisa interpretar de acordo com a boa-fé. E as regras que eu vou lhes apresentar, que eu vou trabalhar com vocês, tanto as voluntárias quanto as legais, elas servem como uma bússola para que o juiz olhe e fale, não, as partes queriam isso, ou as partes queriam aquilo. Para que ele não intervenha na relação contratual das partes, dizendo e ditando qual é a lógica que elas partes devem seguir. E é por isso que a gente trabalha a interpretação contratual. Perfeito? Essa lógica é muito clara que vocês tenham em mente, né? É muito importante que vocês tenham ela em mente para poder entender o Instituto. Então vamos lá. Para estudar a interpretação contratual, a gente vai compreender o artigo 113 do Código Civil e o 121A do Código Civil. E, como eu disse para vocês, há duas espécies de interpretação contratual. As interpretações legais e as voluntárias. Aí, meus amigos, olha que interessante. As interpretações legais decorrem da lei. A gente vai ver o fundamento de cada uma delas no próximo bloco. E elas só podem ser utilizadas quando não houver uma regra voluntária de interpretação contratual em contrário. Por quê? Porque a ideia é que as partes tenham primazia em decidir como é que o juiz deve interpretar o contrato. Primeiro as partes decidem. Se as partes não falarem nada sobre interpretação contratual, aí o juiz vai socorrer o quê? A interpretação legal. Isso é muito importante você ter em mente. Se no seu contrato não tem uma regra de interpretação contratual, o juiz vai se socorrer às regras legais. Mas você, como parte num contrato, pode definir quais são os critérios de interpretação que um juiz vai usar no seu caso. A gente vai estudar no próximo bloco. Existem 5 espécies de interpretação legal e colocaremos uma nota de rodapé sobre a interpretação voluntária. Que a interpretação voluntária nada mais é que aquela interpretação que as partes definem como é que o juiz deve interpretar no caso concreto. Perfeito, meus amigos? Se você ficou com alguma dúvida, mande uma mensagem no Instagram, @prof.manassés_lopes. Se não, meus amigos, se preparem que no próximo bloco a gente vai compreender a interpretação contratual e você não pode perder essa aula. Perfeito? Vocês têm um compromisso aqui, hein? Guardo vocês na próxima aula. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.